Continuando aqui o nosso estudo sobre Deus e Espírito Santo, a gente já está no ponto 10, em que sela o crente para a redenção final. Efésios 4:30. Quem pode ler, por favor? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aí, vou falar de mim, não sei você. Digamos que assim, geralmente quando alguém conversa comigo sobre Nutella, eu falo assim, gente, eu não quero nunca comprar Nutella para minha casa. Aí a pessoa fala, mas por quê? Pelo fato de que as pessoas que eu conheço que comem Nutella, elas são apaixonadas por Nutella. Como eu não experimentei, e se experimentei não sei, então é o seguinte, deixa a Nutella lá e eu aqui. Vai que de repente, né, é que tem gente que tem predisposição por vício e outros não, Marinese. Nem todo mundo que bebe cachaça gosta, entende? Nem todo mundo que fuma cigarro gosta. Mas aí o que acontece? Como, né, no caso, peraí. Oh meu Deus, o celular falou que não tem espaço suficiente. Que maravilha. Ô celular, me ajuda, cara. Então, por exemplo, quando a gente observa essa situação, voltando à questão, né, da Nutella em si, observa bem como é que são as coisas. Eu por exemplo, falei, olha, do jeito que eu vejo as pessoas, né, em relação à questão da Nutella, eu particularmente prefiro não experimentar. Vai que eu sou daqueles, né? Vai que eu sou daqueles que vai experimentar e vai querer de novo, e de novo. Entende? Porque pelo menos as pessoas que eu conheço, mas rapaz, isso aqui é com recheio de Nutella, não sei o que lá é com não sei o que lá de Nutella. Eu falo, não quero saber de Nutella. E olha fazendo propaganda da marca aqui. Mas aí, digamos que de repente eu tivesse um ponto fraco por Nutella e eu fosse um cara diabético. E aí, por exemplo, eu sei, como todo diabético sabe, que eu não deveria ficar me enchendo de doce. Ou você acha que tem algum diabético que fica empanturrado de doce e não sabe? Entende? E aí nesse caso, eu conheci um irmão, ele foi da mesma igreja que eu. Ele estava numa certa idade que a família chegava a trancá-lo para ele não ir para a padaria comer sonho. Ele era fissurado em sonho. E o que acontece? Quando ele foi, né, ele às vezes arrumava um jeito, pulava muro, dava assim, subia alguma coisa, aquele negócio todinho, até que chegou um dia que assim, deu ruim para ele. Por quê? Você vai gerindo, e aí algumas pessoas ainda se dão um pouco mal, porque elas chegam a ter que amputar alguns órgãos, elas deixam de enxergar, e algumas coisas vão acontecendo. E no caso dele, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que assim, ele bateu as botas mesmo. E aí eu pergunto, bateu as botas por ignorância? Não. Ele sabia que ele não podia abusar, ele sabia disso. Mas essa questão viciante faz o indivíduo ir para onde não deveria. Trazendo para a gente a questão do pecado, nós sabemos que não devemos cometer certas faltas, nós sabemos que não devemos praticar determinadas obras, tudo isso nós sabemos. Mas ainda assim, o que acontece com a gente? A gente faz. E nisso que a gente faz, a gente vai entristecendo o coração de Deus. Por quê? Ele mora na gente. Então, se ele mora na gente, quando a gente faz algo que lhe desagrada, a gente está entristecendo aquele que mora na gente. E o texto está dizendo para nós o quê? Não entristeça. É claro que, na maioria das vezes, quando o crente peca, ele não está pensando
no Espírito Santo. Ele está pensando no julgamento das pessoas. Ele está pensando naquilo que vão falar dele. E ele deveria estar pensando justamente o contrário. Por quê? Você pode ter a vida mais correta do mundo, mas sempre vai ter alguém falando mal de você. Desculpa dizer isso. Sempre vai ter. Então, só para ter uma ideia, eu lembro de uma experiência, né, que tinha uma pessoa que eu falava assim, não, ninguém nunca vai falar mal dessa pessoa aqui. A pessoa, por exemplo, era daquelas que tinha boca e não falava. Sabe aquela pessoa que assim, você não vê ela falar nada numa assembleia, mas quando você precisa de uma coisa, você pode contar com ela. Porque a assembleia tem disso, né? Tem aquele pessoal que fala muito e não ajuda em nada, né? E ela era daquela pessoa que praticamente não falava, mas era pau para toda obra. E o que acontece? Eu pensei, gente, ninguém nunca vai ter nada para falar dessa pessoa. E o que eu vi num período, né, é de que essa pessoa era uma pessoa que vivia em cima do muro, por isso que ela não tinha inimigo na igreja. Eu pensava assim, ninguém vai falar mal da pessoa porque ela não tem inimigo, porque assim, tem aquele, aqui não, porque a igreja é pequena, se a gente for inimigo aqui, é muita burrice, né? Não tem como aqui, né? Imagina, uma vila que mora 4 pessoas, se elas forem inimigas, quem socorre a outra na dor de barriga, né? Não é inteligente isso. E aí nesse caso, mas numa igreja que tem bastante gente, aí tem, né, a ala da esquerda, a ala da direita, tem o centrão, né, que faz amizade com esse lado, mas quando sai com essa, faz amizade com esse aqui, pá, aquele negócio todinho, tudo e tal, né? Quando a outra pessoa está fazendo uma coisa boa, ela vai e leva para o STF, porque ela assim, não é que ela se importa com o bem da igreja, ela quer ferrar com a vida do outro. Então o que acontece? Tinha esses lances assim. E no caso, essa pessoa, ela se dava bem com todo mundo. E aí eu pensei, ninguém nunca vai falar dela. Falar. Entende? E aí o que eu observo? Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, vão falar mal de você. Você vai fazer coisa errada, vão falar mal de você. Você vai se arrepender, vão falar de você. Você não vai se arrepender, vão falar mal de você. E quando alguém fala assim, mas você tem prova? E precisa de prova? Entende como é o negócio? E aí nisso, ó, fulano não gosta de mim, mas fulano nunca fez nada. Espera! Entende como é o negócio? A pessoa tem certeza que você tem um problema. E aí às vezes a gente fica tentando jogar para a galera, para agradar a galera. E às vezes a gente desagrada aquele que mora dentro da gente. Mas lembra daquilo que eu falei agora há pouco? Tem gente que pode estar na igreja, mas não acredita na onisciência de Deus. Não acredita nos olhos de chama de fogo. E por isso a gente vai fazer sempre o quê? Uma média com as pessoas. Aí a gente vai fazer articulações para conviver com as pessoas. Quando a gente deveria fazer o quê? Obedecer a Deus. Quem quiser obedecer a Deus, vai ter aliança comigo. Quem quiser desobedecer a Deus, está fazendo até um favor de não gostar de mim. Porque se somos uma igreja, a nossa aliança tem que ser uma aliança firmada na cruz. E não uma aliança porque eu agrado você e você me agrada. Porque um dia eu não vou agradar você e um dia você não vai me agradar. Aí a gente vira inimigo. Entende? É como, vez por outra, quando eu dou palestra para diáconos, né? Eu falo muito isso. Falar nisso, orem, gente. Tive que recusar. Fui convidado pela Adberge para ser o conselheiro do acampamento dos diáconos, acredita? Mas aí eu falei que não podia. Bacana, né? Então, aí o que acontece? Quando eu dou palestra nesses eventos, eu costumo falar, cuidado com aquela pessoa, né, que assim, sabe o podre de alguém e joga tudo. Por quê? Porque o certo seria, naquele momento que a pessoa errou, ela está ajudando a pessoa e procurar você para ajudar a pessoa. Agora, depois que ela se aborrece com a pessoa, que ela tem dificuldades, inimizade com a pessoa, aí ela quer usar você para ficar contra a pessoa. Aí aquele caso, quem se presta a isso, parabéns. Só vou dizer uma coisa, quem faz isso com o outro, vai fazer isso comigo. Simples assim. Quem fala mal de mim com você, tu acha o quê que vai fazer com você? É simples isso. É simples. A gente leva quem a gente é para onde a gente vai. É simples isso. Foi como eu falei aqui no domingo. Você vai namorar uma menina que não respeita o pai e a mãe?
Você vai namorar um rapaz que não respeita pai e mãe? Pai e mãe que cuidaram deles. Os irmãos aqui conhecem a minha luta com o Roberlando. Médico, isso, aquilo, madrugada, não sei o que, não sei o que lá e tal. Agora, graças a Deus, né, toca a buzina da moto da farmácia, ele já vai, não é para você não. Por quê? Porque você não fica mais doente, filho. Entendeu? Então o que acontece? Assim, aí a gente passa isso tudo. E aí ele vai, troca a gente por causa de uma piriguete que aparece na vida dele na escola. Burra é garoto que vai colar com ele se ele faz isso com a gente. Por quê? Se ele não consegue honrar as pessoas que passaram madrugada sem dormir com ele, pessoas que cuidaram dele, a mulher que ficou 9 meses com ele na barriga sem dormir, porque ele acordava 8 da noite e só ia dormir de manhã, era mais ou menos assim, entende? Hoje ele é calmo, né? Mas ele já era pimentinha quando estava na barriga. E o que acontece? Aí ele faz um negócio desse, burra é ela. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que às vezes a gente, né, se importa muito com todo mundo, não se importa com Deus e o Espírito Santo que mora em nós. E seria importante, sabe, que a gente pensasse, Ele está em nós, morando em nós, vivendo em nós, sabe? E observa bem, você quer morar numa casa suja? Você quer morar numa casa que passa barata, que passa rato? Essa é a situação. É que nem, por exemplo, quando eu mandei mensagem para o irmão Paulo, mandei mensagem para a irmã Glória, para a gente assinar o documento da ata, aquele negócio que eu tinha, por quê? A gente está perigando, a gente tem que resolver o negócio do estatuto. A gente tem que resolver o negócio da conta bancária. A gente tem que resolver várias situações. A parte do banco a gente não controla. A parte do cartório a gente não controla. Agora, a gente pegar uma caneta e escrever um papel, isso a gente controla. Entende? A gente, por exemplo, né, ir ali entregar um negócio à secretária, a secretária vir aqui trazer o documento para a gente assinar, isso a gente controla. Aí lá na frente a gente vai dizer que o inimigo pelejou, mas a questão não é essa. Entende? É como, por exemplo, em relação à questão de mercado de trabalho. Você não tem como abrir a porta da empresa para você entrar, mas você pode fazer um currículo. Você pode mandar um currículo, você pode entrar em contato com as pessoas para elas, de alguma forma, chegarem e recomendarem seu nome para algum lugar. Eu, por exemplo, nunca tinha vendido um carro, e eu mandei para os meus contatos mandaram para os contatos dele. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, tem coisa que a gente não tem como fazer, não tem como a gente viver uma vida de pureza, somos seres humanos, mas tem como a gente pedir a Deus para nos ajudar a viver uma vida de pureza. Isso a gente pode fazer. A gente não tem como ser igualzinho a Jesus, mas a gente tem como dobrar o joelho e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ser parecido com Jesus. No meu relógio está 8h28, gente. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber, ali está menos ainda. Então, no caso, no seu já passou, né? 8h28, então está certo. Aí, nessa situação, então a gente está amarrado que não sei se dá para você perceber que assim, tem coisa que a gente não tem como fazer. Como é que você vai ser parecido com Jesus? Imagina, está Jesus lá na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eu lembro que uma vez eu estava na assembleia, na associação, na época eu era o presidente da associação, e aí uma irmã chegou e falou assim, fulano de tal falou que você não tem visão. Gente, para mim subiu uma ira. Aí eu falei, mas como é que pode fulano falar isso? Poxa, teve um período, aí olha como é que são as coisas. A pessoa falou, aí o que eu fiz? Poxa, como é que pode? Quando aquela pessoa estava desempregada, olha só, eu fui, cheguei, recomendei o nome dela na minha empresa e tudo, ela foi lá, trabalhou lá, eu ajudei nisso, ajudei naquilo, eu fiz não sei o que. Aí depois eu voltei para casa e falei, meu Deus, eu sou tão burro. Primeiro que eu nem sei o que a pessoa falou. Eu nem sei como a pessoa falou. E mesmo que ela tivesse feito, eu não posso morder o cachorro porque o cachorro me morde. E eu já era um pastor, eu era o presidente da associação. Mas aí por causa de alguém que de repente olha e fala assim, quem é o Roberlando para ser presidente da associação, né? Porque tem isso. Às vezes as pessoas que apontam defeito na gente, não é porque a gente tem defeito, a gente sempre teve. Mas é isso aqui. Às vezes a pessoa queria ser quem você é,
mas ela não tem peito para encarar o que você encara, então ela fica o quê? Falando mal de você. E aí o que acontece? Aí você entra e desce no jogo rasteiro. Em vez de você voar como águia, você quer brigar com a cobra. Não dá. Então não se dá para perceber que nós não temos essa perfeição. E a gente não pode entristecer a pessoa que mora em nós. Vamos fazer uma faxina, né? E fazendo essa faxina, né, a gente pedir a Ele para ajudar a gente a ser cada vez mais parecido com Ele. E eu tenho certeza absoluta, né, que a gente fazendo isso, as coisas vão ser diferentes. O desejo do meu coração, sabe, é que assim como a gente gosta, né, de um filme, a gente gosta de um futebol, a gente gosta de jogar conversa fora, ou às vezes até falar dos outros, um negócio assim, ficar, né, discutindo política na internet, que a gente também tem essa paixão que Deus tem, de querer ver as pessoas desse bairro transformadas, né, de querer ver a nossa própria vida mais parecida com a vida de Jesus, de ver a santidade em nós de uma tal forma, né, que assim, para nós é normal viver uma vida que agrada a Deus. E de modo que quando os nossos irmãos pecarem, em vez da gente ficar falando do pecado deles, a gente chorar e se entristecer, e orar por eles, e pedir a Deus para a gente não incorrer no mesmo erro, que talvez estejamos incorrendo, mas a gente está com tanta sede no defeito de outra pessoa, que a gente, né, não consegue enxergar o nosso próprio defeito, entende? Parece que foi, né, agora o Espírito falando para mim, né? Então, vamos ficar de pé e vamos orar, por favor. Querido Deus, muito obrigado por mais essa noite. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui. Muito obrigado pelo Teu Espírito em nós. Muito obrigado pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas faltas. E como diz o hino, vem, visita a Tua igreja. Pai, como diz o hino, sem Tua graça, Tua igreja murcha ficará e sem vigor. Então, Senhor, vivifica as nossas almas. Vivifica, ó Senhor. Eu oro assim, Pai, pedindo que Tu nos leves em paz e nos guardes de todo mal, e que tenhamos uma noite abençoada na Tua presença, e que amanhã tenhamos um dia produtivo, começando desde já, conversando com o Senhor, e que o Espírito Santo viva através de nós. Esse é o desejo dos nossos corações. Ajuda-nos a amar cada vez mais a Tua palavra, a amar cada vez mais a oração, a amar cada vez mais a comunhão com os nossos irmãos, a amar cada vez mais a salvação de almas, a amar cada vez mais abençoar as outras pessoas. É a oração que nós fazemos para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos.